Falamos aqui do regimento interno, esse tema que eu acabei de passar para a senhora. Repassamos todos os itens da medalha Cruz de Souza. Falamos sobre um pedido de ajuda lá do Conselho Municipal de Blumenau, sobre um evento cultural que foi paralisado. E também passamos as questões relacionadas a patrimônio, na Câmara de Patrimônio. Falamos ao parecer para ser emitido pelo Conselho sobre salame Tallinn, salame colonial Tallinn, a professora Lélia vai fazer esse parecer, e também um pedido de informação sobre a rota dos tropeiros lá da Serra Catarinense, os muros de taipas, que os jipeiros estão fazendo aquilo, transformando aquilo em pista de corrida. Então, um pedido de parecer que a gente está fazendo para o IFAM, pedido de informação, né, para celeridade também no processo de tomamento. E agora vamos para os assuntos gerais. Temos o pedido de informação do Prêmio Catarinense de Cinema, a conselheira Leila, e outros temas que eu já vou passando em seguida. Iniciada a reunião, voltamos agora na segunda parte da reunião do Conselho, vou passar a palavra para a conselheira Leila, para falar sobre o pedido de informação do Prêmio Catarinense de Cinema, atualização do relatório 2013-2020. Conselheira Leila, a palavra é sua. Presidente, desculpa, só uma questão de ordem. Fiz 2 pedidos para a Gisele, mas eu fiz na segunda-feira, já tinha dado as 72 horas, já até fiz pelo formulário, mas eu solicitei que eu falasse nessa hora das comunicações pessoais, assim, então eu falo depois. Bia, é isso? Fórum Estadual e transmissão online? Também, mas tem outros 2 assuntos que foi o debate no WhatsApp que eu gostaria de retomar aqui, agora que a gente está na plenária. Vamos deixar no finalzinho aqui dos assuntos gerais, tá? Passando aqui na ordem como está aqui. Conselheira Leila, a palavra é sua. Ok, obrigada. Eu gostaria de ver se os conselheiros gostariam de fazer uma solicitação à Fundação Catarinense de Cultura para que apresentasse a questão das contas, né, referente aos prêmios que envolvem o audiovisual, tanto o prêmio de cinema como aqueles que estão ou foram em algum momento contemplados pelo edital Wanderley, ou se houve algum outro edital que daí eu já não sei, porque estou falando de períodos remotos, estou falando aí de tempos, me parece que o primeiro prêmio foi de 16 anos atrás, se eu não me engano. Então, não estou falando dos últimos 5 anos, dos últimos 6, 7 anos, onde aqueles que foram contemplados ainda estão no seu direito, digamos assim, de apresentar seus resultados por solicitações várias ou porque já apresentaram, ou porque já fizeram solicitações de prorrogação de prazo. Estou falando daqueles primeiros anos, né? Porque eu recebi a notícia, uma notícia sem autoria, digamos, mas é uma notícia que circula, de que daqueles contemplados nos primeiros anos, acho que foi 2010, 11, 12, né, ali esse período até pelo menos 2017, 18, há pessoas que foram contempladas com valores altos e que nunca prestaram conta, nunca entregaram um objeto e nem moram mais no Brasil, né? Aí se moram ou não moram, não sei, porque eu não tive um documento mostrando isso. Mas essas notícias correm, inclusive de interesses de grupos em levar ao Ministério Público. Então, como eu soube, enquanto conselheira, acho interessante trazer aqui. Não quis eu tomar a atitude de pedir oficialmente, porque eu acho que é um tema para o Conselho, se o Conselho achar que deve solicitar essa prestação de contas ou não. Creio que é uma questão para o Conselho pensar e decidir. Tá bem? Obrigada. Obrigado, conselheira Leila. O pedido de pauta foi o pedido para atualização do relatório do Prêmio Catarinense de Cinema 2013 a 2020. Eu lembro que o relatório está online, né? Tem um relatório disponível sobre isso, mas não está atualizado, é isso. Então, no caso, o seu pedido seria a atualização desse relatório, mas também o relatório sobre o edital Elizabeth Anderley. Sobre qualquer edital, sobre qualquer edital que tenha oferecido prêmios no audiovisual, né, na produção cinematográfica. E mais ligado ao audiovisual. Não estou falando dos anos mais próximos, né? Estou falando lá aqueles que já extrapolaram porque, digamos assim, a própria fundação, ela deveria ter tomado alguma atitude no passar dos anos, já que é dinheiro público, valores altos,
e é dinheiro de toda a população, né, de impostos de toda a população. Então, assim, é prevaricar se não tiver uma atitude. E nós, uma vez que saibamos disso, eu fiquei sabendo faz um pouco tempo, né, também não quero prevaricar como conselheira e não sei qual é aí a decisão do conselho, também não quero fazer nada independente do conselho. Tá, eu queria pedir ajuda para os colegas, isso seria tratado por qual Câmara? Porque a minha proposta seria que a Câmara responsável fizesse o levantamento dos prêmios e fizesse um ofício detalhando, especificando os prêmios e falando sobre os anos em que já extrapolaram a prestação de contas, né, já ultrapassaram o período de prestação de contas em que não foram feitos ainda. 5 anos, a presidente Maria Terezinha debatendo está dizendo que é 5 anos. Então, Não. Prêmios, não, desculpa. Só quero falar. Fala, com vontade. Presidente, eu aqui assumo o compromisso com vocês, não precisam fazer nenhum pedido. Eu mesmo já estou colocando aqui para a Betita fazer o relatório de todos os anos, desde o início até o momento presente da situação. Eu acho que esse tipo de assunto é um assunto que é de interesse público, dinheiro público deve ser tratado com a rigidez da lei e das normas. Eu acredito, não vou confirmar aqui, que se lá atrás alguém ficou devendo, deve estar na justiça, com certeza, né? Sob pena de quem não o fez em momento oportuno, ter que se explicar, né? Sempre tem uma explicação, mas não precisam fazer solicitação nenhuma, já estou marcando aqui, isso já vai ser passado para vocês. Tá certo. Muito obrigado, presidente. Conselheira Leila, considera respondida ou atendido o seu pedido? Sim, só comentar que, como me chegou por informações de que nunca teve nenhum processo em relação a nomes que deixaram de cumprir essa questão. Obrigada. Levantamento. O presidente Maria Tereza vai tomar essa providência agora, então. Já há um relatório, inclusive publicado, presidente, mas não está atualizado, é isso mais importante. Tá bom. Passando aqui, então, as palavras, conselheiro Carlos, a palavra é sua. Depois a professora Lélia. Presidente, a propósito dessa demanda que a conselheira Leila fez, em que pese a seriedade e a importância disso, eu imagino que exista na própria plataforma da Fundação um item em que mostra em que estágio está cada um desses processos. Ou seja, aquele já teve o prêmio contemplado, aquele outro já foi pago integralmente, o outro já fez a prestação de contas, ou seja, nós vamos ticando cada uma das situações, e isso é público, ou seja, plataforma transparente, com acesso a qualquer indivíduo que queira tomar informação. Eu acho que esse é o caminho normal, né? Muito obrigado, Carlos. Eu só faço uma observação, até em defesa da própria FCC. O Carlos lembra muito bem que até 2016 os editais eram todos em papéis, a gente andava com o saco de lixo cheio de projetos aí para lá e para cá na Fundação. Fazer levantamento digital disso tudo agora é bem complicado, é um trabalho demorado, é complicado mesmo, tá? Então, acredito que vai levar seu tempo para que seja feito, mas é importante que seja feito. O compromisso já foi assumido junto ao presidente, o presidente assumiu esse compromisso, e acredito que em breve será feito. Existe um relatório já disponível do Prêmio Catarinense de Cinema, mas ele precisa ser atualizado. Então, esse acho que é o pedido principal em relação a isso. E também há levantamentos já realizados, o próprio Alzemir já fez isso, e a secretária Gisele tem esse papel também agora, sobre o edital Elizabeth Anderle, né? Pessoal trabalhando na prestação de contas, há um volume grande de recursos que ainda não foram prestados contas, há outros que ainda estão no prazo, e prazo de prorrogação e tudo mais, mas há um processo que tem vindo desde 2019, que é a restrição para aqueles que ainda não prestaram contas. Eu lembro de 2019 e 20 havia uma abertura maior, mas depois de 2019 e 20 começou a se exigir o cadastro no DART, e que todos os itens do DART estejam ok, né? Quem tem dívida com o governo já deixa de receber projetos, por conta do CIGEF, e nos últimos editais já houve restrição, inclusive, para quem, em próprio edital Elizabeth Anderle, para quem tem prestação de conta atrasadas. Então, há uma restrição sendo implantada ao longo dos anos, isso é muito importante, e agora o passo seguinte realmente é fazer esse tipo de levantamento, descobrir aqueles que ainda estão de débito e descobrir a razão. Às vezes a culpa é nossa mesmo, da própria FCC,
Gildo, eu quero complementar o que tu estás dizendo. A informação que eu tive do Rosivaldo, que trabalhou na prestação de conta, é que as prestações de conta estão em dia até 2023, tá? Então, acho que isso também já vou pedir para eles para darem... Tanto que eu chamei pedindo que ele assumisse isso, e ele falou, não, eu trabalhei nisso e a prestação de conta está ok. Então, agora, né, vem o edital 2024, né, que está sendo colocado na rua, né? Aliás, já aproveito para dar essa informação. Todos os editais que estavam represados passaram pelo jurídico na última semana e foram enviados para a FEPESE, que é onde a FCC, eu fiquei sabendo, usa a plataforma, quer dizer, a FCC não tem uma plataforma própria, o que eu pretendo que em 2025 a gente tenha, mas todos já estão lá para serem publicados, né? Então, o que a gente ainda tinha, Elizabeth Anderle, todos os projetos, como se diz, de convênio, né, com federal, né? Paulo Gustavo, Almir Blanc, todos esses... O que a gente tinha ali represado são ao todo 5 editais que a FEPES deve colocar na rua agora, aí na próxima semana, tá? Porque aí é um tempo de plataforma deles organizar para dar conhecimento público, tá? Muito obrigado, presidente. Eu aproveito também, já que estamos falando de edital, para lembrar do Sem Cópia Sem Custo, que teve um número de inscrição recorde, uma coisa incrível, e inclusive atrapalhou o cronograma do edital, porque os voluntários que fizeram a avaliação dos livros, digo pessoal da Academia Catarinense de Letras, de outras academias também, tiveram muita dificuldade, e cada um teve que avaliar coisa de 30 livros, 20 livros às vezes, tá? E parabenizar o Alzemir também, que teve o seu livro como um dos primeiros colocados, é isso, Alzemir? No COCALI, isso, né? Para compra de livros pelo Estado. Tá bom? Professora Lélia, a palavra é sua. Obrigada, presidente. Presidente, duas coisas. Primeiro, eu já quero cumprimentar, vou começar pela Rabada, cumprimentando o Alzemir pela escolha, muito bem escolhido do seu livro sobre o Carnaval, realmente uma publicação documental, tá? A importância é muito grande do livro do Alzemir. E queria dizer o seguinte, presidente, meus parabéns, sabe? Por a senhora prontamente vindo uma resposta de uma coisa que a senhora não tinha nem que responder. Por quê? Porque nós temos um prazo, eu não posso chegar aqui e dizer assim para a senhora, porque o fulano recebeu tanto e nunca publicou, e nunca prestou conta. Quem que lhe disse? Eu tenho que ter uma origem, eu não posso chegar aqui e dizer, olha, a Bia Matar me contou que o processo tal não entrou. Então, é diferente, eu tenho uma origem. Então, no ar é coisa muito complicada. Até porque, como a senhora sabe, e eu faço até como presidente da academia, o que acontece quando nós recebemos recurso, mesmo no abrigo da Constituição do Estado? Nós, a partir, e nós todos aqui já prestamos conta, 30 dias após o recebimento do final do prazo, vamos dizer que o prazo encerra em dezembro de 2024, janeiro de 2025, eu tenho que prestar conta. Se eu não prestar conta, vem em cima de mim não só a Fundação Catarinense de Cultura, pior, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, existe, o Carlos fez um circuito muito correto, e nós passamos tudo isso. Então, 2013, muito antes, será que época do Conselho, nós já fazíamos isso, tudo era, antes mesmo de existir os prêmios Elizabeth Anderle, a nossa Beth, que foi presidente da Fundação, estava aqui ainda, nós tínhamos um cuidado absoluto com essa prestação de conta. Então, é sério, realmente é sério. Então, eu lhe cumprimento até da sua rapidez e não deixar que siga uma dúvida. Não pode ter dúvida no Conselho Estadual de Cultura. Nós temos que ter clareza do que nós estamos falando, do que nós estamos pedindo. Como diziam os antigos, mata a cobra e mostra o pau. E isso é realmente o que tem que ser visto, né? E a propósito sobre isso de pedir, eu queria perguntar para a nossa presidente da Câmara, Maria, se nós não tínhamos pedido a lista, se ela já recebeu, nós não pedimos uma listagem de todos os processos em andamento dentro
da diretoria de patrimônio, seja na patrimônio imaterial, fundamento, porque eu lembro que em 2014, 15, não, 2021, eu entrei, eu mesmo, aliás, não fui eu, mas alguém entrou com um pedido de reconhecimento da obra do Willy Zumblick. Eu não sei depois como é que foi esse andamento e como é que está. Então, há uma listagem, tem que ter, não é apenas entrar no sistema, bater, tem que ter uma lista, quais são os processos que estão lá ainda pendentes, né? Pendentes sobre o quê? E da mesma forma do patrimônio edificado, porque é uma responsabilidade muito grande da Fundação sobre essas duas linhas, como hoje, me parece que a Mariana falou que ela recebeu uma lista ali, e entre os pedidos ela citou o exemplo ela citou até um exemplo de um patrimônio que estava sendo registrado. Eu acho isso importante nessa nossa conversa, só estou fazendo uma lembrança para quais são os bens patrimoniais, imateriais e material edificado, arqueológico, histórico, que estão em tramitação ou ainda em pendência e há quanto tempo. E também quantos processos jurídicos nós estamos nesse momento. Encaminhamento através com audiência de Ministério Público, que era bom a gente saber como é que anda essas nossas áreas. Cada um busca a sua área. A minha área é patrimônio, então eu estou perguntando sobre o patrimônio. Professora, eu acho que Maria, eu vou fazer o ofício novamente, eu acho que eu não pedi diretamente. eu acho que você pediu. Uhum. Fazer um acompanhamento, assim, porque os nossos conselheiros representam vários municípios, várias áreas, e sempre nós somos cobrados, né? Uhum. Elia, já estou anotando aqui. Pois não, presidente. E todas essas informações que vocês me ajudam a lembrar, eu confesso que eu estou ainda atendendo, dar vazão a esse atendimento. Então, nem tudo também vem na minha cabeça. Então, o que vocês estão me pedindo aqui, vocês não precisam formalizar, porque eu estou anotando, e aí eu já quero fazer um parêntese aqui, Gisele. Você é funcionária da casa e você é a secretária do conselho. Eu entendo que o conselho não precisa formalizar grandes coisas, nós estamos na reunião, você é a secretária, você vai anotar o que estão pedindo, vai atrás e trazer na próxima, tá? Então, eu estou anotando aqui também, mas isso é um trabalho seu, e eu acredito que a gente tem que parar um pouco com tanta formalidade, porque, afinal de contas, acho que nós queremos todos a mesma coisa, né? Então, uma vez que foi tratado, já temos aqui, de conhecimento de todo mundo, né? Vai para a pauta e se traz na próxima reunião. Olha, conseguimos fazer, não conseguimos fazer, mas o que foi tratado na reunião, seja de assuntos realmente precisou de votação, não sei o quê, mas tudo que depender da casa e vier uma dúvida para vocês, ou entendimento de que isso aqui a gente precisa ser visto, eu venho conversando com o pessoal do patrimônio assim, né? Sempre que é possível e com as demandas que eles veem. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade de ver com eles, né? Quais são as pendências ou quem está em trâmite sobre os pedidos de patrimônio materiais e imateriais, foi isso que eu anotei. Sobretudo o imaterial, presidente. Sim, mas estou botando as duas aqui. E quais as ações a respeito estão em trâmite no Ministério Público? Tá? Se tiverem mais alguma questão, para mim é muito tranquilo, eu vejo isso como uma situação corriqueira, que ajuda eu também a entender o movimento da casa, e a Gisele fica na responsabilidade de, estando durante a semana toda dentro da casa, e buscar essas respostas, passar para mim no gabinete, eu quero ver antes de você passar, eu também quero ter esse conhecimento, porque se tiverem questões aqui importantes que eu preciso tomar alguma decisão, dar alguma ajuda para o setor, assim farei, tá? Então, fiquem à vontade para solicitar, porque nós não temos... interesse também que eu tome conhecimento disso, tá? Obrigada, presidente. Muito obrigado, professora Lélia, obrigado, presidente. Eu lembro que a Mariana já estava trabalhando nisso, nesse levantamento dos processos de tomamento de registros da FCC, e lembro que Carolina, uma gerente chamada Carolina, que ficou até pouco tempo atrás, Regis, isso,
ela tentou fazer esse levantamento e não conseguiram fazer o levantamento completo, por outras demandas e tudo. E um dos problemas que encontraram é que há muitos processos anteriores a 2016 estão todos em papéis, não estão ainda no SGPE, tá? Até a sugestão que eu dei para a Mariana é que fosse processo digital, procurar no SGPE e tudo mais. Mas já a presidente se prontificou. Mariana, fica à vontade para falar. Não, só para comunicar também que eu estive conversando com o Diego, né, que é Arquiteto. o arquiteto do Departamento de Patrimônio Material, né, e ele até solicitou, e eu vou atrás disso até... Ai, desculpe, perdão, tô com a gata aqui do lado e a renite já atacou. Ele comentou comigo, principalmente dos patrimônios que a FCC tombou já no estado, que é muito difícil também de eles saberem a que estado está e ter essa fiscalização, né? Então, ele comentou comigo que existiu um início de um convênio com o Conselho de Arquitetura para fazer essa fiscalização dos patrimônios já tombados. E a gente conseguiu reativar a Câmara Temática de Patrimônio lá também. E até se a presidente Maria Terezinha, já aproveitando, quiser ver como está também esse andamento desse convênio, que eu vou tentar descobrir, a gente vai ter reunião depois de amanhã e eu vou tentar descobrir, porque eu acho muito interessante, né, que daí dá de a gente fazer essa ligação dos patrimônios que precisam, né, de reforma, ou como é que está a situação, em cima da listagem que a FCC já tem tombado dentro do estado. Ele falou que está bem complicado de fazer as análises de novos processos, né, principalmente na parte de patrimônio material, por conta de que eles estão com poucos técnicos, né. Então, ele acaba que a maioria fica respondendo questões do Ministério Público e não consegue ir adiante com os trabalhos, né, de tombamento. Aí até é uma coisa que eu não sei se a gente teria como contribuir, né, para de repente solicitar que sejam, né, feitos mais concursos no futuro para a FCC, né, conseguir dar conta de todas as demandas dos departamentos. Era isso. Muito obrigado, Mariana. Conselheira Leila. Mariana, só para responder aqui o que você está me pedindo, né? Primeiro que eu acho muito bom se a gente já tem essa ideia de um convênio, né? Eu acho que ajuda a gente, porque o arquiteto está lá naquela cidade, e se ele tem interesse em ver isso, e fotografar e nos mandar, realmente a gente está com 3 arquitetos, né? Mas um sempre de atestado, então a gente na ativa tem 2. E está numa das minhas solicitações, eu não sentei com o governador para falar da fundação ainda, porque ainda estão me levantando coisas que eu pedi, e eu não venço a minha agenda ainda, né? Como o governador também tirou uns dias de licença, daí ficou complicado, mas estou pedindo uma agenda para a próxima semana. E uma das coisas que eu tenho para conversar com ele depois com a Fazenda é autorização para contratar alguns profissionais que a casa não tem, pelo ACT, né? Então, seja arquiteto, seja arquivista, seja bibliotecário, seja entendeu? Porque a gente realmente está carente. Há uma responsabilidade fiscal de que quando você abre um concurso, você tem que ter certeza que você tem cobertor para manter esse salário depois por uma vida, né? Até o cara resolver ir embora ou se aposentar. Então, nesse momento, para a gente, o que tem de mais ágil é fazer uma contratação ACT para tentar resolver essas demandas, tá? Eu vou conseguir, não sei, mas está na minha... Está ali nas minhas solicitações, tá? Obrigada, viu? Muito obrigado. Conselheira Leila. Só um comentário aí, porque o próprio Conselho fez uma colocação aqui no chat, né? Dizendo que cabe ressaltar que os primeiros anos das edições referentes à prestação de contas que tem a ver com cinema, o Anderly, como eram consideradas prêmio, então não era necessário essa prestação de contas. Quanto a isso, tudo bem. Eu só estou destacando um outro aspecto. Se há no arquivo da Fundação, ou do MIS, aí seria talvez o local bem adequado, esses produtos que receberam o prêmio. Por quê? Porque, uma vez que foi pago com dinheiro público, por que não ter o produto para oferecer à população? É nesse sentido também. E, obviamente, que se não está no edital, ninguém é obrigado a deixar um produto. Mas, muitas vezes, cabe que tenhamos uma solicitação
o próprio MIS busque ter esses produtos, porque estaremos oferecendo um ótimo acervo à população, apenas por isso. Eu só quero dar uma informação aqui, gente, que em nenhum momento passou pelo meu radar essa história de que o prêmio de cinema não presta conta. Porque eu vou dizer para vocês que quando eu cheguei em 2014, eu chamei alguns à responsabilidade que não puderam participar do prêmio de 2015 porque tinham problema com prestação de conta. Então, eu vou buscar isso na casa, porque essa informação para mim é novíssima. Não interessa de que forma chega esse dinheiro. Acho até que a palavra prêmio realmente não entra dentro aqui, porque o prêmio é aquilo que eu ganho, eu faço por minha conta e depois teve uma notoriedade e tal, e eu entendo que dou um prêmio. Não. Você precisa se inscrever, você precisa fazer o... Então, é um edital como qualquer outro. E nunca passou no meu radar que alguém não prestasse conta, ao contrário, que a Betita me trouxe logo que eu cheguei, inclusive uma relação do que ela vem cobrando. Ela também se antecipou em alguns comentários, e eu sempre falo que a boca grande de falar o que você não sabe, não tem 100% de certeza, vira pólvora, né? Naqueles ouvidos que estão carentes por fofoca. E eu fui verificar o que ela me trouxe até então, e ainda cabia recurso de tempo. Por quê? Porque na pandemia fez um dispositivo de que as pessoas, então, paravam aquele prazo e elas tinham o prazo a contar após a pandemia, porque ninguém podia filmar, ninguém podia fazer nada. Eu tinha um convênio com a Unisul para o uso da sala de cinema. E a própria Unisul usou muitos filmes que foram entregues na época, né? Curtas-metragem, média-metragem, que tem um tempo mais curto de entrega, na nossa sala de cinema. Mas eu vou me inteirar disso e também vou trazer para vocês, porque essa é uma informação que nunca passou pelos meus ouvidos. Isso é tão sério que eu vou dizer para vocês o seguinte: eu peguei agora alguns inadimplentes de alguns meses só, mas que vieram usar a sala do SIC, né, do Teatro Ademir Rosa, né, e ficaram inadimplentes. Então, o jurídico foi para cima, porque o cara recebeu a bilheteria, veio, não pagou, já foi cobrado. E qual é o dispositivo que eu estou soltando? Enquanto esse cara não vier soltar com nós, a pagar o que ele deve com a gente, eu estou falando aí de coisa pouca, 11 mil, 10 mil, 7 mil, 5 mil. Enquanto ele não saldar essa dívida, ele não vai ter espaço para agenda nenhuma dentro da fundação. Porque a fundação também é bancada. Os espaços, a gente coloca papel higiênico, toalhinha para secar a mão, gente para atender, luz, água, telefone, o cara vem, cobra a bilheteria, depois ele vem me pagar quando ele quer. Não, ele me paga porque ele recebeu. Então, eu estou abrindo a agenda de 2025 e quem tiver qualquer débito, seja 1 centavo, ele não vai ter nenhum dia para usar nenhum dos nossos teatros. Então, isso é sério, isso a gente tem que levar a sério. Nenhum dinheiro do governo cai do céu, é tudo dinheiro nosso, o que volta para qualquer projeto, para qualquer produtor, para qualquer... É dinheiro que é do povo, então a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Então, pode ter certeza que eu vou olhar isso, mas eu não concordo em nenhum momento que possa se pensar que porque tem uma palavra prêmio não se presta conta. Não existe. Muito obrigado. Carlos, a palavra é sua, Carlos. Para lembrar a professora Debatim, que eu sei que o processo de concurso, né, tem todo um trâmite que é demorado, que tem uma série de dificuldades presentes, né? E a contratação em caráter, vamos dizer assim, emergencial aí pode acontecer, mas existe também, que a gente acaba às vezes esquecendo, o mecanismo da disposição, né? Então, eu me lembro que foi assim que eu vim para a Fundação Catarinense, nas 3 vezes que eu trabalhei na Fundação, foi por mecanismo de disposição. Então, eu era da sede, da Secretaria de Educação, e vinha para a Secretaria, para a Fundação, oferecer os meus trabalhos. Então, ela pode dispor, né, que às vezes a gente, na confusão de tanta coisa, acaba esquecendo
E esse mecanismo é um mecanismo interessante. Há muito interesse de servidores da educação, ou até de outras secretarias, para vir para a cultura, e aí sim poder sanar de uma forma mais emergencial essa carência que a Fundação Ora vive, né? Sim. O Carlos, o que você está dizendo é um dispositivo que todas as secretarias lançam mão, né? O arquiteto, por exemplo, esse cara que tem um expertise, normalmente ele está numa secretaria que o salário dele é muito maior do que a fundação. Então, um dos complicadores para me trazer é que não tem nada para oferecer a ele, né? Porque ele já ganha mais do que vir trabalhar comigo. A segunda coisa é que cada vez que eu trago um profissional de uma outra secretaria, digamos, eu estou pagando, vou aqui fazer uma comparação, eu estou pagando para um arquiteto, a folha de pagamento dele, se ele me sai 7 mil, eu trago um de lá, sai 14. Isso desanima os funcionários da casa. Poxa, esse cara veio para cá ganhando 14 mil, porque eu sou obrigada a pagar, né? Toda a despesa do funcionário que eu trago, eu sou obrigada a pagar. Então, se eu fizer uma conta, eu posso trazer 2 profissionais a CT pelo preço que eu trago de um que eu vou convidar para vir de outra secretaria. Então, essas contas a gente também precisa fazer, porque dinheiro não dá em árvore, né? Então, pode ter certeza que eu estou de olho, sim, mas, assim, aqueles que a gente convidou que valia a pena não querem vir pelo salário, que são da Secretaria de Infraestrutura. Na ordem aqui está o Adriano. Fica à vontade, Adriano. Bom dia, presidente. Primeiro, queria agradecer a senhora pelo apoio, e nós aqui no teatro, nós tentamos esgotar todas as possibilidades antes de levar ao jurídico, né? Porque é um desgaste muito grande, mas tem certas situações que a gente não tem jeito, né? Então, agradeço aí o seu apoio, a sua ajuda, e eu acho que está correto, tem que ser isso mesmo. Vem para cá, utiliza toda a casa, toda a estrutura, equipe técnica, enfim, tudo que tem, uma casa que tem uma estrutura enorme. E eu acho que quando esgota todas as possibilidades, não tem alternativa, é jurídico e pronto. E aí, se não cumpriu com as obrigações, infelizmente não tem pauta para o ano seguinte. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Adriano. Alzemir? Presidente, bom dia. Eu gostaria de chamar a atenção para um fato, tá? Eu sei que isso é algo meio espinhoso, porém, entendo que administrativamente isso é inaceitável, porque isso cria muitos problemas para os gestores, né? Eu não sei precisar hoje, mas há uns 2 anos atrás, cerca de 10% do reduzido quadro de servidores do FCC estavam à disposição, né? Eu não consigo entender uma casa como a Biblioteca Pública, né, uma instituição mais antiga do setor cultural, nos órgãos, é o 6º órgão público mais antigo do Estado de Santa Catarina, um déficit não só de auxiliares, mas também de bibliotecários, e que ontem perdeu mais um, eu me aposentei oficialmente, né? Tenhamos 2 bibliotecários à disposição em outro órgão. Quer dizer, você veste um santo, que não é o santo da origem, da paróquia, né? E destrói uma instituição. Então, não é a primeira vez, sabe, presidente Terezinha, que eu explano isso, já em outras oportunidades eu falo, né? O grande problema da FCC, nós sabemos que um dos problemas é a falta de recursos humanos, devido, inclusive, a uma baixa valorização, né, dos seus servidores. Nós estamos tentando avançar, já conseguimos avançar com o atual governo, né, para buscar essa isonomia parcial, mas a gente sabe que mesmo os ACTs, e já tivemos casos, que fizeram o processo seletivo e depois, né, pelo volume de serviço e responsabilidades, né, acabam também saindo, né. É claro que o certo, o correto é nós termos o concurso público, mas o certo e o correto, antes do concurso, é ter esses profissionais valorizados, para aí sim você chamar um concurso público atrativo, né, com salário bom, razoável, né, e que venham realmente bons profissionais. Não quero dizer que os que entram não são bons profissionais, não é isso? É que a tendência do bom profissional que passa no concurso é sempre mirar
tem um outro concurso. E tivemos isso historicamente, cerca de 53% do concurso de 2010, em 2017, saíram da FCC. É um número alto que o Estado investe e perde, a instituição perde. Então, presidente Terezinha, a senhora poder olhar também, né, sobre esse aspecto, né? Eu sei que isso é espinhoso para um gestor, mas é preciso, né, que, ora, a casa tenha as suas pratas da casa, né? Não fique dando as suas pratas de casa e sobrecarregando os demais. Tá? Obrigado. Alzemir, eu fiz essa conta no primeiro dia que eu cheguei. Nós temos 16 funcionários da FCC à disposição de outros lugares. Né? E vou te dizer, um dia eu comentei isso com o presidente Rafael, ele liberou umas 3 pessoas na chegada dele. E eu falei, com quem que você vai tocar a casa? Porque o grande problema quando você libera é depois você trazer de volta. Então, você tem aqui uns 7 mil, o cara fez um lobby com algum deputado, alguém que ele conhece, foi lá para uma secretaria grande que paga 14. Eu posso trazer esse cara de volta quando vem? Se posso. Né? Aí ele vem e eu ganhava 14, agora ela me trouxe de volta para ganhar 7. Então, eu acho que a equiparação salarial que o governador vem estudando com a Fazenda, né, pode realmente melhorar no final do ano, quando vem de novo aquele assim, você mantém essa disposição? Não, eu não mantenho, eu preciso desse funcionário de volta, mas eu sei que tem 16 fora, eu concordo contigo. Eu vou, inclusive, dizer para você o que eu defendo. Que se faça antes de um concurso público, um concurso interno. Ah, mas não tem lei. Lei a gente cria. Então, se você está aqui, você é lotado na FCC e você quer se manter lá no TJ, você faz o concurso para o TJ. Se você passar, você se mantém lá, senão você volta para casa. Eu sempre defendi isso, porque isso é um problema em todas as secretarias. E quando chega no final do ano, que eles sabem que início do ano, ali, quando passa, vem de novo aquelas cartinhas para a gente, de outros órgãos, pedindo que a gente mantenha o funcionário, que é lá com o cara. E o cara, quem está lá e quer o cara, me conta toda a história bonita. E eu digo que não. A gente fez isso agora na Fundação, na CEA, eu e o secretário Vânio. Eu não vou nem contar o resto da história, quantas visitas a gente recebeu, dizendo que se precisava ir no presidente da República, mas o cara não podia sair de lá. Porque, claro, ele está saindo da secretaria dele, que ganha X, está ganhando X mais Y na outra. Então, a gente tem muito problema, mas foi um problema que virou meio que uma rotina e está meio institucionalizado. Agora, eu sei que a gente tem 16 funcionários e a minha luta vai ser trazê-los de volta, porque eles fizeram um concurso para a FCC e, com certeza, seria muito proveitoso para a gente estaria trabalhando menos, com mais qualidade, prestando um serviço melhor, se a gente tivesse mais 16 funcionários que são da casa. Não é terceirizado que eu ensino, depois ele arruma um trabalho melhor para ganhar R$500, ele vai embora, ele está certo. Né? Mas eu entendo muito bem o que você está dizendo e concordo, tá? Carlos? Conselheiro Não, Carlos? só para completar a fala aí da presidente, porque, na verdade, quando um servidor é chamado à disposição para outra secretaria, não recebe o salário da outra secretaria, ele recebe o salário de origem. Tá? Então, o máximo que pode acontecer de acrescentar o salário dele é se ele consegue lá uma gratificação ou isso, aquilo, outro. Mas o salário é o básico dele. Não existe mudanças. Tanto que houve uma enorme demanda de funcionários da Secretaria de Educação que foram para a CEA, há décadas atrás, na esperança de incorporar as gratificações, e não conseguiram. Tá? Pouquíssimos, até um determinado ano, eles permitiram, mas depois cortaram completamente para evitar exatamente isso. E veja, Carlos, a educação, por exemplo, ela tinha uns 30 arquitetos, engenheiros, né, que eram da CI. E aí, como uma parte da reforma veio para a CEA, então a CI ficaria com as construções novas e o que era a reforma veio para a CEA. Esse era o projeto. Pergunta se a gente conseguiu trazer eles de lá. É mais ou menos assim. Valeu.
Presidente, quando eu estava na Fundação Franklin Cascais, nós trouxemos um funcionário da CONCAP. Eu era presidente, ele ganhava o dobro do que eu ganhava enquanto presidente, viu, Carlos? Ele era engenheiro da CONCAP, só para a gente ter uma ideia, era a origem. Alzemir, a palavra é sua, Alzemir. Não, eu não sei se posso falar sobre um assunto que eu acho que nós estamos falando em estrutura da FCC, né? Eu acho que também é pertinente, que é mais uma herança, vamos dizer, né, uma herança maldita, né, que o atual presidente pega, né? Que é a situação dos terceirizados, né, presidente, né? Que mudou esse contrato, não sei como foi feito acho que não sei, né? Ficou em cima do laço e a transição acaba sobrecarregando a instituição, né? Então, são cerca de 84 ou 85 servidores, né? Os locais estão todo mundo trabalhando, os efetivos estão mudando os horários, né? Para não poder fechar e atrapalhar o funcionamento e a prestação de serviços, né? Mas o que me chama a atenção é que esse corpo de servidores extremamente representativo estão meio que jogados lá na empresa, né? A gente sabe que o poder público não pode interferir diretamente, né, no regimento da empresa, né? Mas uma boa conversa, né, uma sensibilização, porque, minha nossa, são pessoas que já têm toda uma dinâmica, todo um know-how, né, de conhecimento, de ajuda na infraestrutura dos setores, né, e que está correndo risco, inclusive, e nós perdemos, e depois tem que substituir. Alzemir, eu posso já interferir e te contar o quê? Porque daí você tem uma coisa na cabeça e eu tenho a informação porque eu estou dentro, tá? Então, assim, ó, primeiro, quando eu cheguei, eu me deparei com esse contrato que ia vencer dia 22 de setembro. Para 22 de setembro, e não tinha mais chance nenhuma de fazer aditivo, tá? Eles já tinham feito todos os aditivos. Tinha um pedido que estava lá no conselho, tá? No conselho, no GGG, tá? Mas ficou lá, ninguém foi lá defender, e aquele ficou lá. É aquele negócio, né? Eu tenho que saber qual é a fome do meu gato. Ninguém vem trazer comidinha para ele em casa, eu tenho que correr atrás da comida. Então, o que aconteceu é que isso ficou lá. Bom, quando eu cheguei dia 6, dia 6 eu me apresentei, efetivamente, eu comecei a trabalhar dia 9. Não tinha mais como fazer um edital. Um edital para ir para a rua, a gente precisa ir no mínimo 60 dias. E aí eu fui atrás, né, liguei para o governador e falei, eu sei que o senhor soltou uma determinação de que não se faz aditivo, mas fechamos a FCC, então, né? Que aí contei para ele o que estava acontecendo. E ele falou, pelo amor de Deus, mas como assim? Não, mas eu estou lhe contando a real e não tem mais como fazer, nós temos que fazer emergencial, e esse emergencial, sempre que se faz um emergencial para o número de pessoas dessa, nenhuma empresa vem com menos de 1 ano, tá? Aí a gente fez esse edital, esse chamamento, e a empresa que perdeu, né, começou a dizer que tinha vício no processo, porque nós não avisamos ela que a outra empresa estava fazendo com 50 mil a menos. E eu disse para eles, vício no processo teria se eu avisasse alguém que uma delas estava com 50 mil a menos. Aí eu estaria interferindo no processo. Eu não posso dizer nada para ninguém, nem que fosse um centavo, eu não posso fazer isso, né? Aí eles falaram, a gente vai entrar com mandato de segurança. Eu falei, é direito de vocês. Não tem nada que impeça que eu faça. Vocês perderam, e não perderam por nenhum vício, vocês perderam porque o valor do contrato de vocês para a primeira colocada, na verdade, tinha vício no processo, faltava documentação, não assinou documento, então essa foi desclassificada. O segundo lugar foi essa empresa que ganhou, que é a Undeprips, e a outra era a Orbank, que já vinha com a gente. Então, a diferença foi 50 mil. Então, a gente teve aí um problema que foi o seguinte, quando efetivamente informamos para eles que eles tinham perdido o processo e a outra empresa estava vindo, eles chamaram todo mundo para uma sala, e a gente sabe por que eles chamaram. Ninguém aqui é inocente. Se eu mando alguém embora, eu tenho que pagar todas as verbas rescisórias. Se alguém pede para ir embora, é bem mais a menos.
Então, eles começaram a dizer para o pessoal que não era nada disso, que eles iam voltar. Algumas pessoas vieram conversar com a gente, mas a gente também não pode interferir, porque os funcionários não são nossos, né? Eles prestam serviço para nós, mas não são nossos. Os que vieram conversar com a gente alertou. O que a empresa está querendo é que vocês, confinados numa sala, peçam a demissão. Hoje, amanhã ou depois de amanhã, ela tem que tomar essa decisão, porque ela não tem lugar para botar 84 pessoas. Né? É o que aconteceu ontem. Ontem eles começaram a chamar para conversa aqueles que não tinham pedido demissão ainda, para fazer um acordo. Né? Então, a gente teve todo esse transtorno. A empresa vai aproveitar todos os funcionários que estavam ali, e que, assim, eu aproveitei esse momento e disse para cada um dos gestores da casa, se você tem problema, dificuldade com algum funcionário, esse é o momento de não recontratá-lo. Mas aqueles que os gestores, e eu tenho que acreditar no que ele me diz, eu não os conheço, acabei de chegar, aqueles que entenderam que deve ser reconduzido, serão reconduzidos. Então, foi um desconforto, sim, eu concordo com você que é um desrespeito pegar 84 pessoas e colocar numa sala, mas não havia muito que a FCC pudesse fazer sem fazer a conversa que eu fiz com eles, e eu tive essa conversa, e aí na quinta-feira eles continuaram dizendo que ia entrar com mandado de segurança, e eu deixei a minha equipe jurídica de plantão à noite para olhar se chegasse alguma coisa. Não chegou, sexta não chegou, a gente já sabia que eles estavam blefando, e aí começamos a fazer contato com aqueles funcionários comunicando. A empresa outra está chegando, precisa contratar, agora é uma escolha sua. Ou você senta com eles, faz um acordo, pede a conta e vem fazer a documentação para começar com a outra, ou você permanece na empresa atual e você vê o que faz. Mas isso já está azeitado, tá? Isso, presidente, era esse o meu pedido, tá? Que pudesse, né, articular junto a outra empresa, né, a possibilidade de contratação daqueles puxadores de serviço, indicados, inclusive, pelos próprios chefias, né? Então, eu vou dizer para você que a gente deve ficar com 85% do que está na casa, tá? Alguns até não quiseram, porque já quiseram ficar na outra empresa, com promessa de ir para outro lugar, mas eu acredito que 85% da equipe vai permanecer a mesma. Que bom, então. Obrigado, hein? Eu recebi muitos telefonemas essa semana também, do pessoal que estava aí trancado nessas salas, dizendo, olha, meus colegas estão pedindo demissão, porque senão não vão ser contratados na outra empresa, etc. E gente que eu sei que é fundamental para o funcionamento da FCC, que trabalha aí há vários anos, em funções importantes aí para a tramitação do processo e tudo mais, né? Mas fica aliviado que com a informação da presidente sobre o andamento do processo, já fico mais tranquilo em relação a isso. Adriano, esteja à vontade, Adriano. Só nível de informação, presidente, demais conselheiros, ontem voltaram 3 técnicos de palco aqui do teatro, graças a Deus, a equipe minha aqui nossa, de uma forma geral, sensacional, e hoje à tarde provavelmente está voltando 4 do setor administrativo. Então, aos poucos, a casa começa a voltar ao seu ritmo. Para informar a gente agora, uma vez isso solucionado com outra empresa, eles têm que passar por passar pelo médico, todos aqueles trâmites que uma empresa exige para... Tá? Então, a gente, com certeza, ainda vai ter essa semana um pouco de, como se diz, 50% de potência, né? Mas depois a casa entra no ritmo e vai voltar a funcionar, tá? Eu também gostaria de dizer que, estando fora, mesmo lá fora, eu recebi mais ou menos, sei lá quantos, 10, 12 pedidos, né, de socorro, e imediatamente a Fundação deu a resposta que nós pretendíamos, e me parece, presidente, que a partir de amanhã está normalizado a Casa José Boatê. Eu quero aproveitar, já que o Adriano falou, ontem à noite eu fui ao espetáculo do Mosteiro Santo Ivo, Igreja de São João Batista. O SIC estava lotado, apesar do tempo, né? Um espetáculo maravilhoso, e eu fui lá atrás para ver como é que estava, eu estava pensando nos terceirizados, e realmente o Adriano estava lá também, lá fora, mas estava tudo funcionando muito bem, tudo muito em ordem, muito limpo, também muito limpo em todos os setores. Adriano, parabéns. Pessoal, seguimos para o outro item da pauta, temos agora a Bia. Bia, o item da pauta da Bia é o registro de candidatura da conselheira Nedi. Bia, a palavra é sua.
Bom dia, nem sei, boa tarde já, falta alguns minutos para tarde. Na verdade, a pauta é a nossa questão ética como conselheiros aqui, né? Então, nós tivemos aqui duas situações que eu gostaria de encaminhar para essa plenária, que é o seguinte: primeiro, eu queria explicações da conselheira Nedi, porque nós ficamos sabendo que a senhora foi candidata a vereadora da sua cidade. E, segundo a lei eleitoral, a senhora teria que ter se desincompatibilizado deste pleno. Não poderia. Não sei se a senhora teve orientação para isso. Não, eu não estou vendo. Ah, tá. Não sei se a senhora teve orientação jurídica para isso, mas em todas as consultas que foram feitas, inclusive, teve candidato na nossa eleição para conselheiros que nem se candidatou, porque já sabia que ia ser candidata a vereadora, abriu mão de estar aqui, falou, não acho justo me candidatar sabendo que eu vou sair para a eleição. Não sei se era o caso que a senhora sabia ou não também. E mais sério do que o jurídico é a senhora não ter comunicado a gente dessa sua condição de candidata partidária política. Isso para mim é bem constrangedor, sabe? A senhora não ter comunicado, eu acho que até um caso de advertência do próprio conselho. Vou aguardar suas explicações, a senhora deve ter suas explicações, mas nesse caso fere o regimento, fere a lei eleitoral, fere a isonomia da sua candidatura, inclusive porque a senhora convidou esse conselho para reunião descentralizada, e não sei se falou isso em contextos de candidatura, que eu não estava aí para saber, mas isso não está correto. Então, esse é o primeiro assunto que eu gostaria dos seus esclarecimentos. E o segundo assunto, que é bem curto, mas eu acho que vai caber resposta também, conselheira Leila, sobre a nossa discussão no WhatsApp, porque, assim, aquele grupo do Fórum Catarinense de Cultura, ele foi gerado a partir do nosso Fórum de Cultura, né, da conferência. E é um grupo pilhado, é um grupo quente, é um grupo que fala mesmo, mete o pau no governo, mete pau no SEC, a gente mete pau no governo, a gente mete pau no SEC. E quando a senhora colocou lá que os editais tinham passado pelo SEC, foi muito comprometedor. A gente, como conselheiro, não pode ficar sabendo dos editais. A gente pode, no máximo, participar das escutas, de uma minuta. Então, a minha consideração é o cuidado na hora de uma palavra trocada gera uma confusão muito grande. Naquele momento, era o PAR que a senhora queria dizer. Pode ser, ok, mas não os editais, entende? Porque isso comprometeu a gente ali de, então o conselheiro sabe o edital e a gente pode participar do edital do governo federal. Então, a gente eu fiquei bem, assim, preocupada, porque ali é uma faísca para sair um rojão. Então, assim, eu queria muito só esclarecer, porque a gente ficou falando pelo WhatsApp, e eu acho que é melhor quando a gente consegue se expressar aqui sobre esse assunto, foi por causa daquela inversão da palavra editais para o PAR que deu toda aquela confusão. É isso, presidente. Muito obrigado, Bia. Passo a palavra, então, para a conselheira Nedi. Nedi, esteja à vontade para responder. Sim. Presidente Newton, presidente Maria Terezinha, demais conselheiros. O regimento interno do SEC não obriga a descompatibilização para ser candidato e ele não obriga ninguém a estar sob cabresto político partidário, tá? Então, não ter comunicado que eu sei candidata a vereadora não quer dizer que eu estava desrespeitando o conselho, até porque, tá? Eu passei
37 dias, 2 dias depois de ser feita a convenção, com sérios problemas de saúde. Alguns dias que, inclusive, eu não tenho lembrança do que aconteceu. E esses atestados médicos estão no Conselho Estadual de Cultura. Eu fiquei 24 dias internada. Não existe a obrigatoriedade de seguir, como você já fez comigo, Bia, de me mandar o WhatsApp questionando por que eu votei assim. Isso não é ético. Bem entendido? Não é isso que está em questão, dona. É isso que está em então, questão. A senhora, por favor, se limite então, a responder assim, do eu pleito estou eleitoral. no meu direito de responder. Você fez o questionamento, eu estou no meu direito de responder. Então, não vou entrar mais em discussão. O regimento interno do SEC não obriga a descompatibilização. Tá? Se existe algum problema, seria com a Justiça Eleitoral, sobre o qual o SEC não tem interferência. Tá? Considerar que eu não comuniquei que era candidata a vereadora é falta de ética, é muito sério, porque nós temos conselheiros aqui que cometem questões mais sérias do que isso em declarações públicas, que também seria questionável. Tá? Então, para mim, está assim, olha, se eu tivesse tido condições de participar das reuniões do SEC, de informar, sei, talvez eu tivesse feito, mas nem isso eu tive, tá? E esse questionamento que você levanta aí não é uma questão ética, não. Isso é intriga, tá? E é querer que a gente ande conforme você pensa. E eu não me sujeito a isso. Tá? E encerro as minhas colocações. Não existe a obrigatoriedade, tá? Se existe alguma coisa a mais, é competência da Justiça Eleitoral, e tome providência quem tem competência. Amém. Posso Pode. replicar? Não sei se o Alzemir quer falar sobre o assunto, Alzemir, é isso? Depois eu passo a palavra para a Bia, ou a Bia fala primeiro? Se a Bia quiser, a Bia foi citada, eu acho que ela tem o direito de fazer a réplica. Pode falar, Bia. Conselheira Neidi, não tome como uma coisa pessoal, embora nós tenhamos muitas diferenças, e eu acho que aqui a gente tem passado por muitas divergências de pensamento, e eu acho isso completamente normal, né? Para mim, não tem problema nenhum discutir com pessoas que eu não concordo com as falas, eu não concordo com os pensamentos, mas a gente está aqui numa janela de democracia, tá? Então, eu não tenho nada pessoal contra a senhora, eu tenho, sim, as questões de votação, que a gente precisa da participação, isso é uma questão de articulação, e é perfeitamente, todo mundo faz isso aqui, ninguém vai ser hipócrita de negar isso. A questão, conselheira Neidi, é, sim, de justiça eleitoral, sabe? Mas a senhora articulou no conselho uma descentralizada na sua região. Então, a senhora envolveu o nome do conselho durante a campanha eleitoral. Então, assim como... Uma reunião que foi articulada desde abril ou maio. Desde abril ou maio. Conselheira Neidi, vamos deixar a Bia terminar de falar, depois eu passo para si, tá bom? Não me interessa, eu acho que isso, assim, a gente vai, como a senhora falou, isso é a justiça eleitoral que vai determinar, até porque eu mesmo fiz a denúncia no Ministério Público, sabe, Neidi? Está lá meu nome, eu fiz nominal mesmo, porque também é uma questão de futuro desse conselho. O que a gente passa hoje é uma questão que fica historicamente gravada nesse conselho. Então, eu penso que isso seja uma forma também pedagógica de a gente discutir as questões que virão futuramente. Como eu falei para a senhora,
teve na inscrição dos candidatos gente que não se inscreveu pensando, não, vou ser vereadora, vou me candidatar, então para que eu vou pegar um cargo para pedir depois, enfim. E eu acho que é isso aí, a gente vai ter que ver se isso vai te prejudicar de alguma maneira eleitoral. E por questão da senhora não comunicar, sim, soube que a senhora também estava com problema, até acho que foi por isso, por questões de saúde, sabe, conselheira? Mas eu acho que envolveu o SEC, por isso que é ético. Então, eu fico ainda... não sei se a senhora teve consulta partidária, jurídica, se a senhora tinha... E sim, tem que desincompatibilizar, tá? Isso eu tive a resposta do Ministério Público, tem que haver, de conselheiros, tem que haver desincompatibilização, sim. Tá? Só para constar também que a determinação é sair, sim, dos conselhos. Tem parecer, sim. Não tem jurisprudência de estadual, só de municipal. Municipal precisa. Não tem jurisprudência de estadual, tá? E essa questão de organização, essa discussão da organização da reunião do Vale da Produção foi iniciada bem anterior, tá? É bem anterior a isso, tá? Então, se essas questões são falta de ética, nós temos outras questões que precisam ser discutidas. Muito obrigado, conselheira Nedir. A Bia fez o questionamento para a Nedir. Houve outro questionamento? É isso? O segundo questionamento foi também para... Não, da Leila, só para iluminar aquela discussão do WhatsApp, que a gente se entendeu, era por causa de falar do SEC dos editais, que a gente não sabia. Não sei se a Leila quer falar, mas era só porque ficou discutindo no WhatsApp e deve ter ofendido algumas pessoas, cansado. Leila, fica à vontade. Para falar esse assunto antes de terminar o outro, que tem pessoas com a mão levantada. Temos o Alzemir, temos outros colegas. Alzemir, não, eu prefiro que a Leila termine responda a Bia e depois a gente passa a palavra para os outros colegas. Na frase que eu coloquei aqui tô com ela aqui aberta, tá? Eu coloquei, o edital PNAB foi apresentado ao SEC, vírgula, praticamente pronto, vírgula, em junho, ponto. Praticamente pronto, obviamente que não é o edital pronto, né? Então, essa colocação está aqui, Bia, está aqui, só tu abrir lá, eu estou abrindo no próprio fórum, tá? É que não foi o edital, Leila, não foi o edital. Dá licença que eu termino a explicação, dá licença. Eu sei, foi o PAR. O PAR é parte do edital. Ou ele é outra coisa que não faz parte. O PAR é toda uma previsão dos valores que vão definir o edital. Então, se eu coloco praticamente pronto, eu estava colocando que foi apresentado alguma coisa, não disse o quê, inclusive na sequência, e até agradeço você ter especificado, Bia, porque na sequência eu mesma coloco exatamente, vírgula, o PAR, né? Então, deixei claro que se eu não fiz esse detalhamento ali, reconheço que esqueci esse detalhamento, na sequência da sua colocação, né? Então, não creio que fiz nada equivocado. Às vezes, a gente esquece de colocar uma palavra que detalha mais, assim como aquilo que eu estou aqui, coloquei no grupo. Se o PL, só para comparar, se o PL do senhor deputado Ivan Nates, quando está lá propondo um novo hino, se ele está dando a classificação que ele quer a esse novo hino, se é uma classificação, novo hino, o hino oficial ou com outro nome. E necessariamente aquilo que se pede dentro de um projeto de lei também tem que estar muito especificado, assim como aqui eu deveria ter bem especificado. Agradeço muito, Bia, que você fez essa observação logo. Foi possível que eu especificasse, sou a favor disso e estarei sempre trabalhando pela especificação de todos os assuntos aqui dentro, né? E quero daí, só para concluir, dizer que, quando falei da questão da prestação de contas do Prêmio Cinema, foram pessoas que me pediram para não serem expostas. Por isso, eu, como conselheira, só trouxe o tema. Eu não vou ficar expondo pessoas que me pediram, porque até seria ilegal.
Agora, quero deixar bem claro que se elas ouviram fofocas porque estão com seus ouvidos sedentos, é o caso delas e não o meu. Eu só fiz o meu papel de conselheira. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Leia. Passando a palavra, então, para o Alzemir. Eu só peço para os colegas que sejam bem breves agora, tá? Estamos aí 12:10 já, para terminar a reunião antes das 3 da tarde. Então, Alzemir, se puder acelerar, fique à vontade. A palavra é sua. Bom, presidente, eu não sou jurista, né? Mas a gente sempre fica ali fuçando um pouquinho nas legislações, né? Primeiro que é a questão da conselheira Nedi, né? Não se trata apenas da situação do regimento interno. É um regimento interno de qualquer instituição, ela não pode ofender a lei. Se a lei eleitoral trata os conselheiros, né, em qualquer jurisdição como agentes públicos, entende-se que deve ocorrer a desincompatibilização. Independe se o regimento interno diz ou não. Eu acho que também não se trata, conselheira Nedi, de uma relação de intriga. Acho que aqui nós não temos, pelo menos, salvo engano, qualquer conselheiro tem a intenção de fazer intriga pessoais. Não. Acho que as pessoas tomam posições políticas, claro, porque nós somos animais políticos, né? E não partidários. Aí é outro que não. Mas nós temos posições políticas. Tá? E não vejo nenhuma maldade ou falta de ética eu cobrar do meu amigo, conselheiro Juliano, alguma postura ou alguma fala que ele fez. Não vejo isso. Depende da forma que eu externo isso, né? Se eu vou com agressividade, se eu vou, né, com desrespeito, aí entram outros componentes, né? Eu faria uma sugestão para a senhora, tá? Até para a gente poder todos ter o mesmo entendimento, e resolver isso, né, essa dúvida, né? Se a senhora tem algum tipo de parecer feito né, que seria bom tamanho, então, um parecer do advogado, do procurador da coligação ou do partido que a senhora foi candidata, né? Porque isso é bom para nós e é bom para a senhora também, tá? Se tiver, melhor, né? Mas entendo eu que deveria haver a desincompatibilização e que deveria sim ser colocado, lançado, olha, sou candidata, né? Sou candidata, tenho o pleito da cidade e tal, né? E porque você está no exercício da função de conselheiro. Quanto a outros que fazem falas aqui desrespeitosas, se eu ver que tem alguém desrespeitando pessoalmente, eu vou ser o primeiro como ocorreram até algumas vezes aqui, alguns desrespeitos, sim. Nós sabemos disso aí. Né? O conselheiro Juliano uma vez foi desrespeitado aqui. Tá? Então, acho que nesse momento a gente tem que ter essa tranquilidade, hein? Porque o conselho é um todo, hein? Mas nós temos limitação ao falar sobre esse todo, salvo a autorização de todos. Por isso que o presidente Luiz Nilton, ele fala, quando tiver uma representação, estiver representando o conselho, ele pede que as pessoas se antecipadamente digam, vou estar num evento tal, posso representar o conselho? Né? Então, muitas vezes, a gente tem que se despir, sim. Tá? Despir. Tranquilidade para todos. Muito obrigado, Alzemir. Não sei se a Nedi quer falar sobre... Nedi? Tá sem microfone, Nedi. Alzemir, você é sempre uma pessoa que é preciso ouvir porque você busca sensatez, equilíbrio das coisas.
Eu tenho parecer jurídico, sim, tá? Um parecer que diz que se existe alguma coisa a ser discutida é com a Justiça Eleitoral, não com o SEC. Tá? Não com o SEC. Eu posso postar no grupo do WhatsApp, mandar para o e-mail do SEC o parecer jurídico que eu tenho. Porque aí está assim, olha, o SEC não tem nada a ver com isso. Tá? Então, assim, olha, se um conselheiro do SEC se dá o direito de ir além daquilo que é o seu trabalho como conselheiro, as coisas mudam de situação. Eis a questão. A Bia disse que fez uma denúncia para o Ministério Público, uma coisa que envolve a Justiça Eleitoral. Tudo bem, vamos aceitar, vamos ver o que vai dar. Tá? Mas veja, isso não é a sua função enquanto conselheira. Extrapolou, no meu entendimento. Eu vi coisas na internet de gente que está aqui que com certeza poderiam virar processo jurídico. Mas eu não fiz nada, porque iria além da minha competência como conselheira. E eu não gosto de plantar intriga. Tá? Eu vou mandar aquilo que eu tenho, tá? O parecer que eu tenho. E, Bia, você fez a denúncia, eles vão me procurar, vamos ver no que vai dar. Tá? E durante, assim, olha, não estou me fazendo de vítima aqui, tá? Mas eu nem fiz campanha eleitoral, a não ser o que foi feito no Face, que foi muito pouco, porque no estado de saúde que eu fiquei, nem condições de viajar, tá? Eu tinha, e não sei nem se vou ter nos próximos dias ainda. Ok? Tá. Obrigada. Muito obrigado, Nedi. A Bia vai responder agora e depois eu passo a palavra para os demais colegas. Bia. Desculpa, eu falei uma palavra errada. Não, eu não fiz a denúncia, eu fiz a consulta para o Ministério Público. É que o campo não tinha a consulta, então o campo, mas eu fiz como consulta se o conselheiro estadual precisa desincompatibilizar. Eu estou aguardando essa resposta ainda. Então, desculpa, a palavra correta não seria denúncia, seria consulta, tá? Sobre o quê? Peraí, mais uma coisa. Eu não fiz como conselheira, Nedi. Eu fiz como cidadã, tá? Eu fiz como cidadã. Eu nem citei meu nome como conselheira na consulta que eu fiz do Ministério Público. E então eu fiz como uma cidadã comum. A senhora está sem microfone. Eu não sei se a senhora está falando comigo, mas a senhora está sem microfone ligado. Então, assim, eu peço que a Gisele corrija a minha palavra denúncia, né? Na ata, por favor, para consulta. E eu acho que eu no direito de cidadã, assim, eu também tenho as minhas questões pessoais que eu posso fazer a hora que eu quiser, independente de conselho. Essa condição é minha também. Se você pode fazer isso, eu também tenho essa mesma condição de fazer o que eu quero, ao que eu não sou obrigada. E o regimento do conselho não me obriga a me descompatibilizar. Ainda mais quando eu não tinha condições nem de ficar de pé. Eu estava internada. Eu fiquei dias sem saber onde eu estava. E essas questões estão lá no Conselho Estadual de Cultura para justificar ausências que eu tive. Tá? Existe, sim, jurisprudência de descompatibilização de conselho municipal para candidatura municipal. Existe.
mas não existe da estadual para municipal. Não existe essa jurisprudência. Tá? E eu vou mandar o parecer aí, entende? E ainda assim, olha, reafirmo, se nós tivéssemos, Bia, se você tivesse ética que você me cobrou, tu teria falado comigo, não ir do consultar denunciar. Isso seria, se isso acontecesse comigo ou contigo, primeiro eu falaria contigo. Muito obrigado, Nedi. Pessoal, vamos fazer o seguinte, temos aqui uma lista de fala, temos o Henrique, o Juliano, a professora Lélia, e temos ainda itens da pauta, tá? São assuntos gerais aqui, temos o pedido de informação sobre o PNAB, temos o Museu Escultor Evim Curti, homenagem ao Cruz de Souza e o Fórum do Conselho Estadual de Cultura. Vamos ter que passar esses itens para a próxima reunião, tá? Já é 12h e 18, já, só nas próximas falas já dá 12h30. Então, faremos o seguinte, vou passar as falas que tem para falar e vamos encerrar a reunião agora, a 12h30. Pode ser? Ok? Na ordem, então, o conselheiro Henrique. Todos me ouvem? Eu mudei de microfone. Enfim, eu, vendo essa situação toda aqui, eu acho que os dois lados, assim, têm direitos, né? A Bia, de fato, enquanto cidadã, tem o total direito de questionar qualquer coisa, e isso é inegável, é um direito que ela tem. Mas também a conselheira Nedi tem o direito de se candidatar, mesmo que, né, ela venha a sofrer uma sanção, porque eu também, ouvindo vocês, acho que ela pode se prejudicar com isso. Mas aí é um problema da conselheira, e como tanto a Bia quanto a Nedi falaram, assim, eu não vou prestar contas da minha vida, é que isso não é bem pessoal, também é um tanto público, mas aqui, né, pro pleito. Mas o que eu queria mesmo falar é lembrar que um dia o Carlos, ele reclamou conosco, ele fez uma fala no sentido de que ele estava se sentindo coagido, porque foram questionar o posicionamento dele e tal, e eu lembro que todo mundo achou que ele estava correto, então que a gente também tem esse mesmo olhar para a conselheira Nedi, enfim, né, para que a gente não fique cobrando que ela vá aqui ou ali. Ainda que, pode ser meio contraditório, todos nós tenhamos o direito de fazer isso, né? Porque, como eu acabei de falar, a gente tem o direito de fazer as coisas. Então, eu acho que são duas coisas aí para a gente pensar. Muito obrigado, Henrique. Juliano, a palavra é sua. O presidente, eu fui citado. Pode falar, Carlos, então. Eu não entendi bem a fala do Henrique, em que forma ele quis exemplificar a minha situação, que eu acho que ocorreu. Não vejo nenhuma similaridade, nem remissão a qualquer coisa que tenha sido, tá? Acho que a questão da conselheira Nedi é totalmente diferente do que aconteceu comigo. Então, eu queria um esclarecimento seu, Henrique. Qual era a tua intenção? Exatamente o que eu falei. Eu lembro que, no seu caso, o senhor foi questionado por que o senhor votou de tal e de tal maneira, não foi? E a conselheira Nedi abriu a fala dela dizendo que foi questionado pela Bia porque ela votou de tal e tal maneira. Exatamente isso. Esclarecido, okay. Carlos? Parcialmente, sim. Tá? Parcialmente. Mas eu continuo não achando que tenha vinculação. A minha cobrança que foi feita foi de outra ordem, né? Não era pela minha votação, e sim, né, por uma posição assumida. Ok, mas a posição do senhor se dá através da votação, não é? Sim, uma das formas. Tá? Mas tudo bem, sem problema. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Henrique. Juliano, agora sim a palavra é sua. Bom, pessoal, eu fico um tanto abismado, assim, até com o posicionamento e com a forma que a coisa está sendo tratada. Primeiro que o regimento do SEC não está acima das leis, né? O regimento do SEC está abaixo das leis, né? As leis nacionais, que é o que rege a eleição, porque a eleição é regida por lei nacional, federal,
que é para toda a federação, então, enfim, né, é essa que tem que ser respeitada. E aí entra numa outra seara, que eu, enquanto conselheiro, estou num vínculo público, né? E aí, sim, tem uma lei eleitoral que foi desrespeitada. Deveria ter se descompatibilizado, ou pelo menos informado a sua candidatura há 3 meses antes da eleição, no início de julho, se não me engano. Então, enfim, há uma questão de moralidade, né? A justiça, ela não trata só no que está na lei especificamente escrito, tem uma questão de interpretação, e dentro dessa interpretação cabe o princípio da moralidade, né? Então, o princípio da moralidade é a transparência, a comunicação, o diálogo, quando se tem uma posição pública perante a sociedade, né? Então, assim, do mesmo modo que eu tenho que ter um comportamento civil e tal, por ser conselheiro, eu também tenho que ter um comportamento assim, de acordo com as regras, para ser candidato sendo conselheiro, né? Então, eu acho que tem uma questão de fundo aí que está sendo tirada da frente como se fosse só o regimento do SEC que manda na questão. Não é assim que funciona. E a partir do momento que eu cometo um crime ou que eu tenho a minha moral manchada perante a sociedade, isso afeta o conselho. Porque eu sou conselheiro, aí este conselho tem uma pessoa imoral, enfim, né? Não estou chamando a Nedi de imoral, só estou dizendo que, dando um exemplo, né? Se eu roubo alguma coisa e tal, isso mancha o SEC, né? Temos um ladrão dentro do SEC, né? Enfim, então acho que temos que pensar sobre essa questão aí, que é um pano de fundo e que é sobre as leis do país, e não sobre um regimento. E aí vem uma questão de que, assim, tá muito fácil, gente, tá muito fácil chegar e dizer, porque eu tô sabendo de coisas, porque disseram, porque eu vi manifestações na internet que são crime. Opa! Se são crime, se é uma questão jurídica, tem que ser denunciado. Se não é denunciado, quem está cometendo crime é quem viu e não falou nada. Porque daí é prevaricação. Então, vamos tomar cuidado com isso aí. E foi justamente, daí agora a questão da Leila, foi justamente a isso que a Leila estava respondendo um questionamento, porque quando ela foi exonerada, ela foi lá para o fórum e falou um monte de coisa, inclusive acusou funcionários de estarem segurando o edital para a troca da presidência. E se ela fez isso enquanto funcionária ainda, isso é prevaricação. Foi isso que ela foi questionada e era isso que ela voltou a falar agora nessa discussão que aconteceu. Então, na verdade, assim, vamos tratar as coisas como elas são. Se a gente fez, assume o que fez, se retrata e tal. Porque quando é comigo, eu sou ameaçado de ser expulso do SEC, eu sou ameaçado de desrespeitar o SEC como um todo, eu sou chamado de maluco, de pincher, de etc, 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 etc. Sei que a presidente não tem nada a ver com isso, mas, né, bem-vindo à nossa novela. E aí, é isso, o Alzemir falou, né, que eu fui desrespeitado. Sim, fui desrespeitado. Também desrespeitei e voltei atrás, me retratei quando foi o caso, né? Então, eu espero que as conselheiras tenham a honestidade, a honradez de assumir os seus erros e se retratarem junto ao conselho, porque não custava nada avisar da sua candidatura e temos que tomar cuidado com os nossos pronunciamentos públicos, porque a gente não fala em nome do SEC, a não ser que o SEC autorize. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Juliano. Professora Lélia, a palavra é sua. Obrigada, presidente. Eu acompanhei toda essa conversa, eu até nem gostaria de entrar nessa seara e não pretendo entrar. Eu só ia e vejo as colocações do Henrique, de todos, cada um do seu jeito, e colocou, não precisava mais o cara ter puxado aqueles assuntos, que ele já ficou para trás, mas eu entendi também a preocupação dele. Então, a história não é mexer mais botar a colher no angu, a colher do angu. O Juliano, sempre do jeito dele, ele coloca as palavras assim, do jeito que a Lélia às vezes também coloca, e o Alzemir com aquela tranquilidade. Por isso, eu queria dizer 2 coisas, assim. Nedi, me perdoa a franqueza, tá? Eu vou pedir para a senhora, até por uma segurança futura desse conselho, que possa vir, do tempo que eu participei de todos os conselhos, eu nunca tive ninguém candidato, tá? Eu entendo, eu não vou falar nos diálogos, vou falar como eu percebi. Quem sabe a senhora deixasse, assim, dito, escrito, que participou dessa maneira, que isso não veio interferir na sua ação enquanto
enquanto conselheira, deixasse isso ali, até não é nem por nós, é pelo amanhã, de um outro candidato ou de outra pessoa que possa se achar com direito à candidatura. É bem certo que quem resolve isso, nós sendo do Estado, e a eleição municipal, quem resolve é sempre, e disse muito bem o Juliano, é a nossa lei eleitoral. No entanto, se por acaso, naquele meio intermédio, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que aconteceu, vamos dizer que tivesse um processo e um projeto da sua região, e a senhora candidata se manifestando aqui, nós tínhamos aqui um problema, porque a senhora, enquanto candidata, não podia se manifestar em defesa de um projeto da sua região. Isso é visto assim, ó, por cima da nata, vamos colocar, né? Eu adoro uma nata de leite, por sinal. Então, eu ia dizer para a senhora, deixa isso escrito, não é aqui nenhuma ofensa, não é um desrespeito à senhora, nada, apenas para a gente ter, até para o futuro. A senhora falou, inclusive, em jurisprudência. Eu estou pedindo a jurisprudência para o amanhã, e não para o hoje, tá certo? E do jeito que o Juliano... Se a senhora me entender dessa maneira, eu lhe agradeço. E já peço desculpa se houve um entendimento que a senhora não pode receber. Mas é só assim, o meu olhar da sua companheira de muitos anos, que nós estamos nessa estrada há muitos anos. Outra coisa que eu ia falar, que o Juliano falou, e outros também se manifestaram, realmente você não pode botar cama na rua. O Alzemir foi muito feliz na sua fala. O que se coloca dentro do SEC é dentro do SEC. E quando nós estamos em outras instâncias para falar em nome do SEC, só se esse SEC me autorizar a falar, né? Não se coloca, porque é uma questão, aí sim, é aquela questão que foi levantada, da salvaguarda de um conselho e de todos os conselheiros. Eu não vou sair daqui para uma reunião e dizer, eu como conselheira, não, eu não vou fazer isso. Ou está acontecendo isso lá dentro, não posso, também não vou chegar aqui e dizer para vocês que eu tenho problema lá na academia catarinense, não posso dizer isso. Não porque eu sou presidente, é porque eu sou acadêmica. E o que passa dentro da academia, passa dentro da academia, como passa dentro do Instituto Histórico, como passa dentro do coisa. E para finalizar, presidente, que já estamos em cima do horário, eu quero terminar com uma coisa bem diferente, olhando para o Juliano, dizendo, Juliano, tens notícia daquela plaquinha naquele terreno? Foi a única coisa que eu quero te perguntar, mais nada. Quando tiver resposta, me diz, nem que manda no privado. É isso, um abraço, e é sempre um prazer estar com vocês, e a gente sempre aprende. Muito obrigada. Obrigada, Henrique, pelas suas orientações aqui. Tá? Obrigada a todos. Obrigado, professora. André, a palavra é sua, André. E vamos encerrar depois com a conselheira Leila. André? Ok, obrigado, presidente. Bom dia a todos, a quem não cumprimentei no início. Mas eu também só queria, como reflexão, né, dentro de todos os itens aqui já levantados, apontados e falados, mas me chama a atenção, porque eu também faço parte dos outros grupos de WhatsApp, e até quando o Juliano coloca aqui que ninguém pode ficar falando diretamente sem autorização pelo conselho, mas em vários momentos eu não vi isso. Em vários momentos eu vi vários conselheiros aqui fazendo e puxando a responsabilidade para si, né? Então, acho que fica essa reflexão, o quanto cada um talvez se diz que é dono do grupo de WhatsApp A, B ou C. São grupos de WhatsApp criados a partir de um momento público, como foi a conferência estadual, como foi a conferência nacional, e o quanto cada um tem a função dentro desses grupos de WhatsApp de manter a informação coerente ou não. Então, essa é uma preocupação, porque parece que assim, quando um aponta, é problema, quando o outro aponta, não é problema, né? Eu não vou entrar aqui na discussão se foi da Leila, se foi da A, do B ou do C, mas acho que assim, nós, conselheiros, nós precisamos amadurecer. Então, volto a dizer, como acompanho vários outros grupos de cultura do Estado, inclusive em alguns momentos de trechos da reunião do Conselho, é apontado em alguns canais de comunicação. Então, a gente precisa ter essa política ou é igual para todos, para não ter dois pesos e duas medidas. Obrigado. Muito bem. Muito bem, André. Muito obrigado, André. Pessoal, vamos acelerar nas falas, tá? E aproveito a fala do André para dizer o seguinte, o grupo de WhatsApp do Conselho Estadual de Cultura é para falar sobre coisas específicas do Conselho, mas coisas importantes, vamos evitar discussões ali dentro, gente, tá? Conversinhas, piadinhas, algumas coisas assim, vamos evitar ao máximo. Senão passa a ser mais um grupo qualquer, daqueles que a gente coloca no spam e não vê o que está sendo escrito ali. Tá quase isso às vezes, tá?
para que todos possam acompanhar os debates, ou pelo menos as informações que são repassadas ao grupo. É preciso evitar discussões longas, evitar coisas mais longas no grupo do WhatsApp do Conselho, tá bom? Tentem falar muitas vezes em privado com um colega, fica mais prático. O André já falou, vai baixar a mão, vou passar... Presidente. Pode falar, então. Não entendi qual foi a relação comigo, não entendi qual foi o recado que o André tentou me passar. As minhas manifestações aqui são bem claras, bem abertas e bem diretas. Eu não sou o tipo de pessoa que preciso tangenciar. Tem gente aqui que precisa fazer alguns carinhos para um lado, alguns ataques para outros, sempre de forma meio velada, nunca declarada, e esse não sou eu. Então, deixo bem claro que a minha posição está sempre transparente, clara, às vezes até meio eufórica, porque eu sou quem eu sou e eu não preciso fingir nem falar em rede social para passar o que eu acredito. Muito obrigado, Juliano. O pessoal está começando a sair da reunião, vamos ser mais rápido, gente, para terminar. Conselheira Leila, a palavra é sua. Sim, muito rapidamente, no mesmo sentido do que falou o conselheiro André, porque eu estou nesse grupo Fórum Catarinense, que derivou, claro, da Conferência Estadual, desde que ele existe, e eu vi pronunciamentos de vários conselheiros afirmando coisas seríssimas aqui, como o meu grupo, eu não apago as mensagens, eu tenho todas elas. Não vou buscar porque não vem ao caso, não sou desse tipo, mas eu acho interessante, caso seja essa a linha, de que algumas pessoas comentaram alguma coisa ou outra sobre isso ou aquilo, que faz parte do conselho, que a gente, então, faça um relatório de todas as falas que tem aqui, de vários conselheiros. Obrigada. Muito obrigado, conselheira Leila. Mariana? Presidente, eu acho que meio que degringolou o assunto e tomou outras vertentes, eu acho isso muito chato, tá? E eu vou também tentar ser o mais sintética possível. Eu acho isso que a conselheira Nedi fez bem problemático, porque ela tinha que ter nos avisado da candidatura há 3 meses atrás, o TRE deixa isso muito claro, tá? E isso não aconteceu. Não fomos avisados 3 meses atrás antes, inclusive estava sendo organizado a reunião, né, lá naquela região, e ia pegar nos meses antes ou um pouco depois, né, dessa questão eleitoral. Então, assim, dado que a presidente colocou aqui, expôs esse caso, dado que a gente sabe que de fato realmente aconteceu, eu acho que cabe a gente consultar, não sei se é o jurídico da FCC, mas alguma relação nesse sentido, porque eu acho que cabe sim a gente fazer, assim como dentro do Conselho de Arquitetura a gente tem várias atitudes que são punitivas em relação à ética, né, eu acredito que cabe sim a gente fazer algo a respeito aqui, né, ter alguma orientação, porque o TRE é muito claro, a conselheira Nedi já sabia disso, e nós não fomos avisados, não teve nenhum comunicado, nem em reunião, nem em e-mail, nem em grupo do SEC. Então, eu não sei quais são os encaminhamentos que podem ser dados, mas eu acredito que a Gisele também possa nos ajudar a isso, né? Mas eu acho que deve sim ser feito algum encaminhamento para que no futuro não volte a acontecer, como todo mundo já comentou aqui, tá? Pessoal, isso, obrigada. Esse assunto já foi bastante trabalhado. Deixa eu fazer as colocações primeiro. Esse assunto já foi bastante trabalhado, já houve uma denúncia para a FCC já tem o parecer jurídico, a Nedir tem o parecer jurídico de um advogado autônomo que trabalha a cultura, e também tem o parecer jurídico do advogado do partido dela. Ela pode partilhar isso com a gente, se for preciso, tá? Eu acho que, e nenhum deles obriga que ela avise ao conselho que vai ser candidata ou não. Não há essa obrigação em nenhum deles. Tem a obrigação dela descompatibilizar, etc., tem a orientação nesse sentido, né? As consequências, inclusive os pareceres, dizem que qualquer consequência entre ela e o TRE, tá? Podemos pedir depois para a presidente Maria Terezinha de Batim, se puder partilhar o parecer jurídico da FCC, e assim como a Nedi já se prontificou, vai partilhar também o parecer jurídico do advogado do partido dela, para que a gente possa analisar isso e talvez na próxima reunião propor alguma coisa ou deixar o assunto como está, porque a gente vai perceber essa questão. Para terminar a reunião, conselheira Sueli. Vem de encontro ao que o senhor falou, presidente. Fazer esse encaminhamento para que nós, os demais conselheiros, tenham o posicionamento da FCC e do SEC também, né, da presidência do SEC, da mesa, sobre esse assunto, para que se fique bem lúcido, bem claro, para nós e para os futuros conselheiros, o formato e né, a forma de
de condução de um conselheiro dentro do SEC, né, com respeito ao que foi falado aqui. Era isso, obrigada. Muito obrigado, conselheira. Pessoal, vamos encerrar a reunião, então. Já 12h37, aguardamos depois o envio dos pareceres, tanto da Eu já Nendi. enviei o parecer do meu advogado pro e-mail do SEC. Certo, eu vou pedir depois para a secretária Gisele partilhar com os demais colegas, isso, tá? E depois a presidente Maria Terezinha Debatin, se puder depois partilhar também o processo ou o parecer do jurídico da FCC, agradeço também, tá bom? Pessoal, muito obrigado, a reunião de hoje foi um pouco mais intensa, né? Já tivemos piores, é claro. E eu desejo boa tarde a todos e um bom almoço para todos aí. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.